Hoje a gente vai explorar uma ideia fascinante conhecida como o Eixo do Armagedon. Vamos entender como 4 lugares bem específicos lá na Galileia, Nazaré, Caná, Tabor e Megido, formam, segundo uma certa interpretação, o epicentro de um grande conflito espiritual que pode ter moldado a história. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta bem provocadora. E se o Armagedon não for um evento catastrófico lá no futuro, mas algo que na verdade já aconteceu na história? Pois é, essa é a premissa central de uma linha de interpretação chamada teologia de impacto. É uma ideia que desafia completamente a visão popular sobre o fim dos tempos. Então, o coração dessa análise toda é a ideia de um eixo de guerra espiritual. A proposta aqui é que Nazaré, Caná, Tabor e Megido não são só nomes num mapa antigo. Não mesmo. Juntos, eles formariam o epicentro geográfico onde um conflito cósmico teria se manifestado fisicamente. E a localização, claro, é a chave de tudo. A gente está falando da planície de Jezrael, onde fica Megido. Mas por que ali? Segundo essa teologia, a escolha não foi nem um pouco aleatória. Aquela era a região central do poder de Herodes. E o mais importante, o território onde João Batista e Jesus concentraram seus ministérios. O palco estava literalmente montado. Para a gente entender o que essa teoria propõe para o presente daquela época, a gente precisa olhar para o passado. Aquela terra não se tornou um campo de batalha do dia para a noite. Ela já carregava ecos de conflitos, de julgamentos, coisas que aconteceram séculos antes e que, de certa forma, prepararam o terreno para o que estava por vir. E o ponto central dessa história toda é Megido. Desde o Antigo Testamento, esse lugar já era sinônimo de juízo real. Foi palco de batalhas decisivas que selaram o destino de reis e de nações inteiras. Um lugar onde a história foi escrita com sangue e poder. E olha só essa citação do livro de Juízes, como ela ilustra isso perfeitamente. Não é uma ideia nova, é uma memória antiga. A própria Bíblia estabelece Megido como um lugar onde reis se enfrentam, onde o confronto é quase inevitável. Isso dá um peso histórico gigantesco para o nome Armagedon, que significa literalmente Monte de Megido. O Monte Tabor também faz parte dessa construção. Lá no livro de Juízes, é no Tabor que as forças de Israel se reúnem antes de descer para a batalha no vale, bem perto de Megido. Isso mostra que a região inteira funcionava como um grande teatro de operações, com pontos estratégicos para a convocação e para o confronto. E é aqui que a gente chega na tese principal. A teologia de impacto redefine o que seria o Armagedon. Então, esquece aquela ideia de uma batalha final lá no futuro. A proposta é que o Armagedon foi um estado de conflito ativo e contínuo, com um começo, um meio e um fim que já aconteceram. Essa definição é a chave de tudo. O Armagedon, nessa visão, não é uma data no calendário, mas sim um período. Começa com um evento muito específico, o momento em que Zacarias, o pai de João Batista, fica mudo lá no templo. E esse período se estende por toda a vida de João e de Jesus, culminando na cruz. É uma guerra, sabe? Não só uma batalha isolada. Vamos dar uma olhada nessa cronologia. A teoria sugere que Herodes, ao consagrar 1000 sacerdotes, teria iniciado um período de contenção espiritual. O silêncio de Zacarias marcaria o fim desse ciclo e o início da perseguição direta. Os ministérios de João e Jesus seriam, então, o Armagedon acontecendo, em andamento, com a cruz sendo o seu grande clímax. Bom, toda a guerra tem 2 lados. De um, a gente tem o chamado sacerdócio da letra, que seria a estrutura religiosa oficial, ligada a Herodes. Do outro, o sacerdócio profético, um movimento de renovação espiritual. Era basicamente um choque direto entre o sistema estabelecido e a nova revelação que estava surgindo. Um dos conceitos mais interessantes dessa interpretação é que a guerra acontecia ao mesmo tempo em 2 planos diferentes. Tinha aquilo que as pessoas podiam ver e registrar, e tinha uma dimensão invisível, onde o verdadeiro conflito cósmico estava se desenrolando. E este slide detalha bem essas 2 frentes. No plano visível, o que a gente tinha? As guerras da época, a opressão política dos Herodes e de Roma, a perseguição que acabou levando à crucificação. Mas, por trás disso tudo, no plano invisível, a teoria postula que aconteciam batalhas literais entre exércitos de anjos e forças espirituais. Os eventos na Terra seriam um reflexo dessa guerra maior. A primeira coisa que alguém pode pensar é: ué,
Mas ninguém viu anjos lutando? E essa é a objeção mais óbvia, claro. A resposta, segundo essa teologia, está nesta citação. A falta de testemunhas humanas não prova que não aconteceu. Apenas significa que a batalha ocorria em uma dimensão que está além da nossa percepção normal. O texto bíblico seria, então, o registro dessa realidade invisível. E toda essa narrativa de guerra, essa que era visível e a que era invisível, converge para um único ponto no tempo e no espaço. A cruz se torna o grande clímax, o momento final onde os protagonistas assumem seus papéis decisivos. Os papéis aqui são muito específicos. João Batista é visto não só como um profeta, mas como o próprio cavaleiro do Apocalipse, o executor do juízo. As figuras da besta e do dragão são identificadas com personagens históricos, como os Herodes. E Cristo. O papel dele não é o de guerreiro, é o de mediador. Ele não executa o juízo, ele absolve e confirma a vitória, completando o trabalho que João começou. E assim a gente chega ao ponto final, a cruz. Nessa visão, ela não é apenas um evento de salvação, mas o ponto de encerramento do Armagedon. É ali que a guerra política e humana encontra a guerra espiritual e celeste. É a resolução do conflito, onde a vitória do sacerdócio profético é selada de uma vez por todas. E para terminar, fica uma reflexão. Independentemente de se concordar ou não com essa interpretação, ela nos força a pensar. Como é que um lugar, uma planície, um monte, podem se tornar tão carregados de significado a ponto de moldar uma narrativa espiritual inteira? Fica a pergunta sobre essa conexão profunda que existe entre a Terra, a história e a fé.